Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao podcast Diário Econômico. Aqui você fica informado sobre assuntos ligados à economia e negócios e temas que também orbitam em torno desses assuntos. Eu sou Patrícia Raposo, convido vocês a assinar esse canal para receber as notificações dos próximos episódios. Esse programa vai ao ar todas as quintas-feiras nas plataformas de streaming do Diário de Pernambuco. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar aqui de um assunto que interessa muita gente, que é oportunidades de educação internacional. Como a gente pode ter, como a gente pode alcançar uma bolsa de estudo, como é que a gente pode estudar em um país estrangeiro, né? Quais são os caminhos para isso? Bom, quem está comigo aqui no estúdio para falar sobre esse assunto é a Daniele Marina, que é diretora de ensino de inglês e relações internacionais da aba Global Education. Daniele Marina, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Patrícia, muito obrigada, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso recebê-la aqui. E quem está aqui também com a gente é a Maria Rita Albuquerque. Ela foi selecionada pelo programa Jovem Embaixador. É Jovem Embaixador ou Jovens Embaixadores? Jovens Embaixadores. Jovens Embaixadores no ano de 2022, o ano passado, né? E ela teve a oportunidade de ter uma experiência internacional e a gente vai também conhecer um pouquinho de como foi essa experiência. A própria Daniele foi uma jovem embaixadora alguns anos atrás, né? É, quase 20 anos. Pois é, e também vai poder falar um pouquinho dessa experiência que você teve durante, há 20 anos atrás, acho que foi um pouquinho diferente do que a Maria Rita vivenciou hoje, né? Mas, assim, vamos atualizar, então, o assunto aqui no nosso debate. E eu gostaria de começar contextualizando, né, essa conversa e as nossas convidadas, porque, como eu já disse, a Daniela é diretora da ABA, que é a Associação Brasil-América, uma entidade que foi fundada há 35 anos aqui no Recife, por ex-bolsistas dos Estados Unidos e que conta com o apoio do consulado americano. A ABA, hoje, gente, é um dos centros binacionais que tem a missão de promover o ensino da língua inglesa no Brasil por meio de programas educacionais, culturais e informativos. Ela é uma instituição sem fins lucrativos e virou sede aqui em Pernambuco do Education USA, um escritório do Departamento de Estado dos Estados Unidos que dá consultoria a brasileiros que desejam fazer intercâmbios em universidades norte-americanas e participar de programas de formação empreendedora. Por isso, o Education USA oferece uma série de programas e a Daniele vai estar relatando, além desses jovens embaixadores, relatando quais são as outras oportunidades, né, de educação e os programas que são oferecidos. Então, vamos falar um pouco aqui do que é esse programa Jovens Embaixadores, e eu peço a você para explicar o que é isso e como funciona, Daniele. Claro, Patrícia, um prazer. O programa Jovens Embaixadores é uma iniciativa da Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, né? Foi criada há mais de 20 anos e tinha esse objetivo de fortalecer os laços de amizade entre Brasil e Estados Unidos, partindo da ideia de quando a gente vivencia um país, quando a gente é acolhido por um povo, quando a gente leva um pouco da cultura da gente, a gente tem essa troca, a gente cresce muito enquanto povo, enquanto nações amigas, enquanto mundo, né? Enquanto essa unidade que a gente quer promover nesse aprendizado. Então, esse programa começou pequenininho, em 2003, na verdade, com um grupo de 12 alunos. Eu fui participante da segunda edição, como você mencionou, em 2004, já entregando aqui a idade, mas em 2004, para um grupo um pouco maior, um grupo de 20 alunos, e hoje o programa tem, no caso, acolhe um grupo de 50 alunos, né? O programa, ele realmente é um sucesso, ele foi replicado em vários países da América Latina também, né? E continua com esse mesmo objetivo, de fortalecer esses laços de amizade de Brasil e Estados Unidos, e a gente estava conversando até hoje, eu e a Maria Rita, falando de como esses laços que a gente cria através do programa, eles permanecem para a vida inteira. O dela está mais recente, mas o meu, de 20 anos, ainda permanece seguro comigo. Coisa boa. E ativo. Isso é bom, né? E como é que os jovens são selecionados? Qual é o perfil que esses jovens têm que ter? Ao longo dos anos, o programa mudou.
né, bastante e cada vez mais sendo aperfeiçoado para tentar buscar quais são aqueles jovens que vão realmente trabalhar, ter esse papel de embaixadores do Brasil, né, de jovens embaixadores que vão levar a cultura brasileira e também, né, uma coisa que é importante, além desse lado cultural do programa, o programa tem uma força muito grande na área de liderança, né, e empreendedorismo social. Então é preciso que sejam jovens culturalmente antenados, né, muito associados também à sua cultura local e com esse olhar também internacional, que tenham iniciativas de empreendedorismo social, no caso aqui no Brasil, e também um potencial de liderança, né, um perfil de liderança, porque a ideia é que esses jovens sejam multiplicadores de tudo que eles aprendem. Então a seleção, ela vai tentar dar conta desses vários aspectos aqui, né, ela começa com um questionário, né, um formulário que o aluno preenche online, para observar o perfil desse aluno. Esse aluno precisa ter entre 15 e 18 anos, precisa ser um aluno da rede pública. É como se fosse um edital? Vocês abrem inscrições? Existe um edital específico, né? Esse edital normalmente é aberto no segundo semestre, no final do primeiro semestre para o segundo, tá? E tem toda a descrição, né, de quais são os pré-requisitos, o que é que o aluno tem que fazer e as várias fases de seleção do programa. Em termos do perfil, tem a idade, né, entre 15 e 18 anos, está matriculado no ensino médio de uma escola da rede pública de ensino no Brasil, né, exclusivo para alunos de rede pública, no caso dos jovens embaixadores e alunos de ensino médio. Precisam ser alunos que sejam competentes na fala, né, e outras habilidades da língua inglesa, porque eles vão precisar utilizar a língua inglesa para se comunicar, para ter sua voz, né, ativa no programa e também para estreitar esses laços, né, essas relações, né? Então precisa ter um nível de inglês pelo menos intermediário e também precisa ter, como eu falei, participar de uma iniciativa de empreendedorismo social há pelo menos 6 meses, né, mostrando também esse potencial de liderança. Então esse seria mais ou menos o perfil de um jovem embaixador, né? E aí tem várias fases de seleção, que vão desde um formulário inicial, uma prova escrita, entrevista, visita à casa, né? E cada uma dessas etapas os alunos vão passando para que a gente possa ter certeza que todos cumprem os requisitos para chegar aí a esses 50, né? Depois de uma seleção assim super acirrada. E quando eles chegam lá, né? O que é que eles fazem enquanto jovens embaixadores? Eu vou já antecipar um pouquinho, mas talvez a Maria Rita possa dar mais detalhes aí da experiência bem fresquinha dela. Atualmente o programa, ele é um programa de 3 semanas, né, um programa que envolve inicialmente, tem desde uma preparação deles aqui no Brasil, né, esse ano foi em Brasília, né, um Pre-Departure Orientation, para que eles possam ir bem, né, prontinhos para essa missão. Quando eles chegam nos Estados Unidos, eles vão para Washington DC, para a capital americana, como reais embaixadores, né, e aí participam, tem toda uma agenda oficial, encontram pessoas importantíssimas do governo americano, né? Ao longo da trajetória do programa, a gente teve grupos que entraram realmente na Casa Branca, tem grupos de alunos que, por exemplo, foram recebidos pela Michelle Obama. Na minha época, como foi lá atrás, a gente foi recebido pelo Colin Powell, né? Então, há visitas ao Departamento de Estado, Biblioteca do Congresso, Casa Branca, depende muito de cada ano, mas normalmente há uma agenda oficial que é cumprida pelos jovens embaixadores, o que torna o programa muito único, porque nenhum outro programa de intercâmbio vai conseguir promover esse acesso, a não ser que seja um programa diretamente de um órgão do governo americano, né, da embaixada, né, e tem essa associação. Então, eles têm toda essa pauta aí em Washington DC, as a group, né, como um grupo único de 50 alunos, e depois esse grupo ele é subdividido em grupos menores que vão para estados anfitriões, né? E cada um desses estados vai acolher um grupo de alunos, e aí nesses estados os alunos ficam com uma casa de família. Cada aluno fica com uma host family, numa casa de família, para daí também vivenciar. Eles vivenciam todo o glamour das relações internacionais, desses grupos especiais, de muito poder em Washington, né? E depois eles vão para cidades que muitas vezes nenhum brasileiro que a gente conhece sequer imaginou ir, né? Eu, por exemplo, eu fui para o Nebraska, né? E fui para a cidade de Lincoln, em Nebraska. Eu lembro que eu cheguei lá e eles perguntavam: o que é que você está fazendo aqui? Era a primeira brasileira que eles tinham conhecido, né? Então, e o programa tinha muito esse aspecto, que era de fato promover esse tipo de interação e quebrar esses preconceitos, alguns paradigmas que a gente tinha, né? Eu fui para Nebraska e eita, né? Fui com aquela visão americana, né? Mais padrão, e descobri tanta coisa lá, né? E tive surpresas incríveis.
Por exemplo, o meu pai americano, ele tinha um álbum de Luiz Gonzaga. Olha por exemplo, só. Veja, né? Você imaginar, né? Que lá no meio dos Estados Unidos, na cidade de Lincoln, vai ter lá um álbum de cara Luiz ouvindo Gonzaga. forró. Não é? Veja. Mike Boulders, ouvindo forró. Muito então, bem. Tem esse aspecto e depois legal. os alunos voltam para Washington, D.C. Legal. Fazer o fechamento do programa antes de voltarem para o Brasil. Legal. E a Maria Rita foi para onde? Eu fui pra Huntsville, no Alabama, esse ano. Foi para Alabama. E Isso. como foi sua experiência? Me conta, quando você chegou lá, né, em Washington, D.C., que você começou a entrar ali no centro do poder, você sentiu o que nesse momento? A experiência foi com certeza maravilhosa. Eu cheguei num lugar que eu nunca pensei que eu conseguiria. Eu não estava só visitando os Estados Unidos, mas como a Dani falou, eu estava visitando os órgãos de departamento do estado e tudo mais. Então, assim, a sensação que eu tive, que é a sensação que a gente sente desde que a gente recebe o sim, né? O bem-vindo à família lá no nosso e-mail, é que você está sendo valorizado. É que a sua iniciativa de liderança, de impacto social, está realmente fazendo diferença no mundo e você é um potencial de mudança. Você é um jovem nesse mundo globalizado e você está sendo valorizado por isso. E isso te instiga, né? E o que é que você vinha realizando? Qual era o seu trabalho de impacto social? A iniciativa que eu cadastrei lá no meu processo seletivo foi o Quebra Galho, que foi um aplicativo que eu desenvolvi junto com outros colegas durante o período de pandemia. A gente percebeu que estava sendo muito difícil, como alunos de rede pública, acompanhar as aulas online, tanto para os alunos mesmo, quanto para os professores. Muitos professores tinham limitações de saber usar os recursos online mesmo. E a minha escola é considerada uma escola de referência. Eu me formei aqui no Colégio Militar do Recife. E a gente pensou, se está assim para a gente, que está numa escola de referência, imagine para aqueles alunos que vivem em situação mais periférica mesmo, que vivem em situação de mais vulnerabilidade. Então, foi esse aplicativo que a gente surgiu, tentando utilizar o mínimo de rede de dados possível e utilizar o aparelho móvel, né, o aparelho celular, que muitos não tinham acesso nem ao computador para acompanhar as aulas. Muito bacana. E quando você andou ali por Washington, D.C., você teve vontade de se tornar uma parlamentar? Eu tive. Eu confesso, né, como a Dani adiantou ali, eu pretendo me formar em jornalismo e também experimentar alguma coisa na área de business, mas eu fiquei tentadinha ali, deu aquela vontadezinha, relações internacionais talvez, porque realmente estar representando o seu país em outro país e ver como as pessoas estão interessadas naquilo. E agora no seu dia a dia, lá no Alabama, o que é que você fazia? Então, de manhã a gente acordava, tomava café da manhã com a nossa família americana, nosso pai americano, nossa mãe americana, e também tinha uma outra brasileira na casa comigo, do programa também. Eles abrigaram uma dupla. E depois a gente seguia para o escritório lá na Universidade de Huntsville mesmo, universidade local. A gente tinha os workshops relacionados à área de liderança, desenvolvimento social, comunicação. A gente ficava lá até 5 horas da tarde e depois a gente saía. A nossa host family ia buscar a gente lá de novo e a gente passava a tarde ali, finalzinho da tarde e o resto da noite com a nossa host family também. O jantar era com eles. Então, quando você foi estudar alguma coisa lá, você estava estudando temas ligados ao que você gosta de fazer, né? O que você pretende seguir como carreira, que é o jornalismo, e esse trabalho social que você já desenvolve. Isso, com certeza. Eu fiquei encantada ainda mais pelo que eu já tinha interesse. E quando você volta para o Brasil, assim, qual é o sentimento? Na hora que abriu aqui a porta do avião, aí você... Estou em Recife. A verdade é que quando eu vi Recife iluminada, que eu cheguei de noite, assim, de cima, na janela do avião, eu comecei a chorar. E a mulher que estava do meu lado ficou olhando assim, meu Deus, o que está passando na cabeça dela? Porque o sentimento de... Eu estava lá fora, claro, uma experiência encantadora, mas você voltar para casa é uma sensação de aconchego que, assim, não tem palavras para descrever mesmo, sabe? Não tem nada como a casa da gente, né? Não tem. Pois bem, mas olha só, Dani, esse não é o único programa, não é? Que o Education USA mantém. Que outros programas ele tem
para quem são direcionados. Esse a gente entendeu que é direcionado para alunos da rede pública, numa faixa etária, com alguns objetivos ali bem definidos. E os outros? O que é que você nos conta aí? Ai, maravilha. Todos ansiosos. Tanta coisa. A gente estava falando fazendo esse paralelo quando eu participei do programa há 20 anos. Já na minha época, eram bem menos oportunidades, né, que existiam. Então, é muito gostoso poder estar vivendo esse momento e sendo diretora de Relações Internacionais numa instituição como a ABA, que promove tanta possibilidade e faz muito essas pontes, cria muito essas pontes entre tudo o que é possível. Né? O Programa Jovens Embaixadores é uma iniciativa mais direta da Embaixada dos Estados Unidos e, no caso, o processo, ele envolve o Education USA, mas não é exclusivamente um programa do Education USA. Né? Ele é da Embaixada e envolve, por exemplo, na seleção, a ABA como um centro binacional aqui em Pernambuco e também a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. Né? Nesse caso, qual é o papel da ABA e qual é o papel da Secretaria de Educação? Nós trabalhamos em parceria para fazer o processo seletivo dos alunos. Desde o iniciozinho, o processo de divulgação. Os alunos, quando eles se inscrevem, eles escolhem se ele quer ter como instituição parceira a ABA ou a Secretaria de Educação, só para facilitar, na verdade, o trâmite burocrático do processo. Mas a gente é super parceiro, trabalha muito junto em cada uma das etapas, se ajuda muito. Por exemplo, às vezes a gente tem um candidato que é do interior do estado e que para a gente, como a nossa sede é em Recife, às vezes é um pouco mais difícil poder oferecer a prova para esse aluno, né? Hoje em dia a prova, na verdade, funciona online, mas no passado era presencial, física, né? E aí a gente tinha uma equipe da Secretaria de Educação que fazia a prova nessa outra cidade e várias outras formas. Sim. A gente vai tentando se ajudar. Então, a gente, na verdade, cuida do mesmo, a gente faz o mesmo trabalho, só que com grupos diferentes de alunos que escolheram uma instituição ou a outra parceira, né, do governo americano. E o Education USA é a fonte oficial para informação sobre estudos nos Estados Unidos. Então, todo tipo de programa que envolve o governo americano, universidades americanas, a promoção do ensino superior nos Estados Unidos e educação nos Estados Unidos, ele envolve o Education USA. Então, a gente tem esse escritório que funciona dentro da ABA, né, como escritório oficial, faz todo o apoio também para os alunos nos Jovens Embaixadores, mas aí tem esses outros programas, né, que a gente começou a falar. Um outro programa é o Oportunidades Acadêmicas, que a Maria Rita também participou, né, e tem uma notícia incrível, né, para compartilhar, né, que Oportunidades Acadêmicas ele é um programa que se divide entre graduação e pós-graduação. Ela participou da edição graduação, se inscreveu no último ano do ensino médio, e aí esse é um programa que ele apoia o aluno na candidatura para as universidades americanas. Então, ele paga todos os custos que o aluno teria para submeter uma candidatura em busca de uma bolsa de uma universidade americana. Então, no ano passado, por exemplo, para esse programa, foram mais de 350 inscritos, selecionou em torno de 20 alunos, e a Maria Rita já é uma das felizardas. Olha que aí, recebeu parabéns. Bolsa integral para ir para Northwestern. Isso. Coisa boa. E quando é que você embarca? As aulas começam dia 19 de setembro, né? Lá começa o período do fall, do outono. Mas aí a gente está embarcando mais ou menos umas 2 semanas antes, provavelmente, porque tem uma semana de orientação para alunos internacionais e uma semana de orientação para os freshmen, né? Que são os alunos novatos daquele ano. Olha, coisa boa, hein? Olha só. Maravilhoso, né? Então, temos Oportunidades Acadêmicas Graduação, que é esse programa que trabalha com alunos que estão aí no finalzinho do ensino médio, que acabaram de terminar o ensino médio e que buscam fazer graduação na Universidade Americana. Mas eles são necessariamente de escola pública? Esse programa, o Oportunidades Acadêmicas, ele é voltado para alunos que não teriam condições de pagar pelo processo, mas não há nenhuma exigência de que seja um aluno de rede pública, né? Esse processo, ele é um processo que ele pode ser bem dispendioso, né? Porque envolve testes internacionais, pode envolver, no caso, uma consultoria do próprio Education USA, né, além de outras despesas ao longo de todo o processo, eventuais viagens para realizar um teste, para lá na frente tirar um visto. Então, o programa ele cobre todos esses custos que poderiam impedir um aluno academicamente muito talentoso e com grande chance de conseguir uma bolsa completa na Universidade Americana, como é o caso da Maria Rita. A gente teve em outros anos, outros alunos acompanhados pela gente há 2 anos. Um aluno do Colégio Militar também, o João Arruda, foi para Harvard, né, e conseguiu bolsa integral, no caso de Harvard ou de Northwestern, mas para que eles pudessem sequer poder tentar essa chance, Sim. Eles precisam atravessar aí essa jornada. Então, essa jornada que é custeada pelo programa Oportunidades Acadêmicas. E esse programa funciona da mesma forma para mestrado e doutorado. Então, também alunos academicamente talentosos e que gostariam de aplicar para programas de mestrado ou doutorado em universidades americanas podem submeter a candidatura para oportunidades acadêmicas. E aí, esse seria talvez o programa principal do ponto de vista de bolsa,
mas o Education USA tem, na verdade, é um serviço de orientação. Então, para qualquer aluno, de qualquer interesse, em qualquer área, qualquer nível educacional. Qualquer pessoa que esteja nos ouvindo. Qualquer pessoa que esteja nos ouvindo. Que quer faixa fazer um etária? programa de Faixa etária? Não, qualquer faixa sem etária. Limite. Sem limite. Né? A gente fez esse recorte aqui de ensino médio. Então, desde o ensino médio, tem os programas, por exemplo, de verão em universidades americanas, ou programas de liderança como Jovens Embaixadores. E a gente passa por alunos que estão na universidade, querem fazer uma graduação sanduíche, a graduação inteira, um estágio, para quem era da área de medicina, residência médica, internato, ou quem quer mestrado, doutorado, pós-doc, programa de liderança, especialização, liderança executiva, tudo isso cabe. Inclusive também uma pessoa que, por exemplo, quer aperfeiçoar o inglês e quer ir para a Universidade Americana, em qualquer cidade dos Estados Unidos, o Education USA também cria essas pontes e cria essas oportunidades. Né? Em algumas situações, o aluno ele é totalmente financiado e na outra ele se financia. Exatamente. Existem várias gradações, né? A gente tem, às vezes o aluno tem aquela ideia de que ou tem bolsa ou não tem, né? Aquela ideia de uma bolsa 100% total, custeia tudo, né? E claro, essa é uma das bolsas mais incríveis, né? Mas normalmente essas bolsas, elas são inclusive com foco em mérito e necessidade, né? Um aluno que, por exemplo, não precisaria de uma bolsa como essa, eu ousaria dizer que ele simplesmente não conseguiria uma bolsa integral, né? São pouquíssimas universidades que podem oferecer, né? E... Acabou? Não? Foi. Quer que repita um pouquinho? Não, vamos lá, vamos voltar. Repete, pouquíssimas... Eu estava falando sobre a graduação. Não, pode dizer, pouquíssimas universidades, são pouquíssimas que você estava falando. Eu vou voltar um pouquinho, Volta. se puder, mas porque eu não gostei de dizer nunca, nem impossível, e eu falei impossível. Não, então volta. Quase eu tiro essa palavra então volta. da minha rota, porque a gente já vive tanta coisa. São programas que o aluno ele busca financiamento integral, mas também as situações em que ele vai ter que financiar a viagem dele. Isso mesmo, existem várias gradações em termos de financiamento, né, e várias formas de financiamento diferentes. No Education USA, a gente não vai diretamente oferecer uma bolsa para o aluno, mas a gente vai facilitar para que ele encontre formas de custear esse estudo, se essa é uma necessidade. Então, tem as bolsas integrais, completas, né, como essa da Maria Rita, que custeia a instrução, a acomodação, alimentação, seguro-saúde, todas as taxas, tá? E podem ter bolsas que vão custear somente a instrução, e o aluno vai cobrir parcialmente os custos, né, de moradia, alimentação e outras coisas. Já tem também oportunidades que são totalmente financiadas diretamente pelo aluno. Um aluno quer fazer um curso de inglês, por exemplo, onde há menos oportunidade de bolsa, né? Então, ele pode se organizar para custear esse programa. E existem também outros órgãos de fomento, né? Instituições que não são diretamente as universidades americanas, que são as principais fontes de ajuda financeira, mas, por exemplo, instituições como a Comissão Fulbright, que é uma instituição americana que atua no Brasil já há mais de 50 anos e que oferece diversas bolsas, especialmente de pós-graduação, né? E como a Fulbright tem várias outras, Instituto Ling, Fundação Estudar, enfim, e vários outros órgãos de fomento brasileiros. São vários órgãos que permitem que esses programas possam ser executados e abracem esse público todo ao longo desses anos, né? Exatamente. Todos esses anos. Agora, qual é o propósito que você identifica nas ações por trás disso, né? Nós estamos levando estudantes brasileiros para estudar nos Estados Unidos com que propósito? Quero formar cidadãos para o mundo, eu quero que esse estudante volte para o Brasil e ajude a desenvolver determinada área, eu quero que ele vá para outro continente. Qual é o propósito que existe por trás disso? Existem diferentes propósitos das diferentes instituições que se conectam, né, para criar essas oportunidades, e eu posso hoje falar de alguns. Do ponto de vista da aba, né, e do Education USA, dentro da aba que eu represento, o nosso propósito é de formar cidadãos globais. Né? A gente acredita que a cidadania global ela tem que ser buscada, ela deve ser buscada com o propósito de melhorar o mundo, né? De criar a oportunidade de colaborar para a construção de um mundo melhor, tanto fora do Brasil quanto aqui no Brasil. A gente estimula demais os nossos alunos a retornarem para o Brasil, a criarem oportunidades, ou às vezes de fora do Brasil poder criar conexões e oportunidades aqui para o Brasil. Porque como brasileiros, né, a gente tem uma missão ainda mais próxima, mais direta, de poder transformar a nossa realidade local, que a gente conhece tanto e se emociona tanto quando a gente vivencia. Né? Do ponto de vista do governo americano, por exemplo, só vou dar algumas informações, mas eles podem falar mais diretamente, mas entra muito na área de diplomacia pública, né?
entra como justamente esse fortalecimento dos laços de amizade, e a gente vê o quanto programas como esse, né, eles têm um impacto no longo prazo, né? Eu trabalho já nessa área há quase 20 anos, e é muito bonito de se ver, assim, a transformação que os alunos conseguem promover no mundo, né? Maria Rita está aí nova, jovem, né? Começando agora e falando de muitos sonhos e de muitos desejos, de como esses programas a preparam para ousar mais. E aí eu já acompanhei vários alunos e vi que tudo que ela está dizendo aqui, se a gente acompanhar ela lá na frente, ela vai falar das ações que foram realizadas. É um divisor de água, né, na vida desses alunos, não é isso, Maria Rita? Quem participa do programa Jovens Embaixadores sempre diz uma frase que o pessoal diz, é clichê, mas não é. Quando você passa, você vê que é clichê porque é verdade, que o programa é um divisor de águas, né? Existe a vida antes dos Jovens Embaixadores e a vida depois. Porque você não diz, eu fui jovem embaixador, eu sou. Porque uma vez que você entrou para a família, você segue para a vida ali no propósito. E, Maria Rita, e nesse período que antecedeu a sua viagem, como é que você se preparou para ela? O que é que te preocupava mais e que você focou mais atenção? Eu fui selecionada em 2022, né, mas eu só consegui viajar com o grupo de 2023 por causa da Covid. No ano passado, pouco tempo antes da viagem, eu testei positivo. Então, assim, o que me preocupava mais em termos de ansiedade mesmo era a Covid. Era testar positivo de novo um dia antes da viagem, ter que reviver toda aquela experiência, sabe? De se sentir frustrado por quase chegar lá, mas não chegar. E em termos de viajar e chegar nos Estados Unidos mesmo, eu acho que a minha maior preocupação é que eu fui, assim, com aquela mentalidade. A gente é brasileiro, então a gente é muito caloroso, a gente gosta de abraçar, gosta de tocar e tudo mais. E aí o pessoal, às vezes, tem a visão, né? Americano é meio frio, não sei o quê, porque eles têm uma cultura diferente, né? Então, assim, a minha preocupação era chegar lá e o pessoal achasse, ai, meu Deus, muito caloroso, muito... Não tá se encaixando muito bem aqui. E não foi isso que aconteceu, a gente foi super bem recepcionado lá por todo mundo que a gente teve contato, pela nossa host family, pelo pessoal que representava o departamento também. E eu voltei com esse preconceito que eu tinha antes, de certa maneira, né, que é formado pela visão diferente de cultura, de que americano é frio, voltei completamente mudado. O americano não é frio, é uma cultura diferente, é um modo de se comunicar diferente, mas eles são calorosos da própria maneira. Legal. Agora, Daniele, você tem outros programas aqui que eu tô lendo, tem o MEP. Uhum. Esse programa, ele é para alunos do final do ensino médio. Isso. Fala um pouquinho dele. Falo, sim. O MEP a gente criou há alguns anos, é uma sigla, né? Que é My Application Prep, que é justamente também dar essa ideia de mapa, de jornada, né, de mostrar o caminho. Ele é um programa que ele faz o acompanhamento de alunos de graduação, que querem, na verdade, fazer graduação nos Estados Unidos e que estão no último ano do ensino médio, então é no ano de candidatura, né? Uma coisa que é legal para quem está nos ouvindo saber sobre esse processo de candidatura para programas de grau, né, graduação, mestrado, doutorado nos Estados Unidos, é que há uma application, que é uma espécie de dossiê, que esse que vai ser o processo seletivo no fim das contas. É como se fosse um dossiê que você vai enviar. Você vai preparar. Exatamente. Várias coisas sobre você, que vão envolver tanto elementos mais hard, né, aquela coisa mais fria, né, como testes internacionais, as notas da escola, coisas que não tem muito como mudar, né, como também alguns elementos bem pessoais, que vão falar sobre questões e características suas como pessoa, no mundo, no seu convívio, nas suas ações, nas atividades. Existem redações bem pessoais que são realizadas, cartas de recomendação de professores, né, também lista de atividades extracurriculares. Então, o MEP, ele ajuda o aluno nessa jornada de preparar esse dossiê, né? Então, e eu sou bem apaixonada, assim, pelo programa e por esse processo de candidatura, porque a gente encontra alunos incríveis, né, no caminho, mas que muitas vezes não conseguiram ainda descobrir o seu potencial, aquilo em que eles são mais fortes, como é que eles podem canalizar um interesse, uma paixão para realmente fazer algo transformador. Então, o programa também ajuda nisso. Então, né, além do MEP, no caso, que faz esse processo de preparação e tudo, que é um programa aberto, né, para qualquer aluno que queira fazer graduação nos Estados Unidos, existem também alguns outros tipos de oportunidades. Né? Além, no caso da preparação aqui, que a gente pode fazer uma preparação diferente para os alunos. A gente falou já de fazer a graduação toda, fazer uma mestrado ou um doutorado fora. Existem os programas de curta duração. Por exemplo, né, a gente voltou falando sobre empreendedorismo social, sobre jovens embaixadores, sobre como isso é importante no application. E é legal entender como isso vai voltando, né, nesse processo todo que a gente vai falando
de educação internacional, e tem programas específicos para isso. Um deles é o YLI, né, que é um programa focado em jovens líderes, um programa que é para líderes de até 35 anos, esse tem um recorte específico de idade, que fazem, no caso, tem iniciativas também de impacto social, né, que são empreendedores, em geral, empreendedores sociais. Esse é um programa que normalmente tem duração, né, de 1 mês nos Estados Unidos, e aí é bem focado na experiência profissional, né, já para alunos, eu chamo todo mundo de aluno, viu? É aquela coisa, alunos profissionais, né, aí que estão no mercado de trabalho e querem, por exemplo, ter um aperfeiçoamento das suas habilidades para promover ainda mais transformação local naquela área que escolheu, né? Então, o programa, ele favorece encontros, oportunidades, estágios nos Estados Unidos dentro daquela área. Já é um programa bem focado em liderança e empreendedorismo social, num nível mais profissional, né, para alunos um pouco mais velhos, né? E existe também, né, a gente falou desses programas de grau, né, mas, por exemplo, oportunidades de trabalho. Às vezes, alguns alunos perguntam para a gente, né, eu posso trabalhar, fazer... Darará. Nos Estados Unidos, existe uma limitação para alunos que vão para universidades quanto ao trabalho, né? É possível trabalhar dentro do campus por até 20 horas semanais, tá? O foco principal é no estudo e a carga de estudo é enorme. Então, o aluno até normalmente nem consegue fazer essas 20 horas. Mas existem algumas oportunidades. Por exemplo, existe a possibilidade do aluno aplicar para uma permissão que chama OPT, que é o Optional Practical Training, que é uma permissão que possibilita, né, no caso, o aluno, depois que ele termina a graduação, ou o mestrado, ou o doutorado, né, ele ficar mais um tempo nos Estados Unidos, ainda sob o visto de estudante, mas podendo trabalhar e sendo remunerado por isso. Então, é uma ótima oportunidade para fazer um ingresso já no mercado de trabalho, conhecer sobre um cenário diferente, um mercado diferente também, antes de voltar para o Brasil, ou também, dependendo da área, dependendo das oportunidades, caso ele queira, pode facilitar também, né, um processo aí já de visto de trabalho e outras questões, né, que a gente não entra diretamente. Mas o OPT, ele permite normalmente pelo menos 12 meses, né, de permissão para que o aluno trabalhe. Dependendo da área, pode ser dado por mais tempo. E essa informação é só importante sempre checar nos órgãos oficiais do governo americano, porque aí é uma permissão dada pelo governo americano, né? Mas entra como uma possibilidade muito legal para quem acabou de terminar um programa de excelente qualidade, mas quer também ter essa prática, né, do mercado de trabalho, adicionar. E ele vai trabalhar nessa área onde ele estava atuando, né? Estudando. Aí é legal, porque aí ele de repente abre até uma porta para ele seguir carreira por ali, né? Quem sabe, né? Bom, mas bem, olha, estamos chegando ao final e eu queria que a Maria Rita nos deixasse aí uma declaração dessa experiência dela. O que é que você diria para os outros alunos que estão buscando agora se tornar jovens embaixadores? Qual é a principal recomendação que você daria para eles? A principal recomendação que eu diria, com certeza, é persistência. Às vezes a gente recebe um não e a gente acha que o mundo acabou, meu Deus, não tem outras oportunidades, mas sempre aparece, como apareceu na minha vida, pode aparecer na de qualquer um. Eu não esperava chegar onde eu estou hoje, prestes a ir a uma universidade americana, já tendo visitado os Estados Unidos antes, e com certeza persistência, criatividade, pode correr atrás das oportunidades, que mesmo às vezes os não venham, uma hora o sim vem. E quando o sim vem, ele vem valendo. E a sua jornada está só começando, né? Você foi lá, fez uma introduçãozinha, mas agora você está indo para valer. Com certeza. São 4 anos agora pela frente, talvez uma oportunidade de trabalho. O futuro aí tá cheio de novas possibilidades dentro da vida profissional, dentro da vida social também. Eu tô ansiosa pelo que vem pela frente. É o mundo se abrindo para ela, não é, Daniele? Sim, aí a gente não sabe onde isso vai levar, né? Muito bem. Sucesso para você, viu? Obrigada pela sua participação aqui no programa. Patrícia. E você, Daniele, o que é que você diz para essas pessoas que estão interessadas, que estão nos ouvindo agora, que nem conheciam, né, essa oportunidade, passaram a conhecer agora? Qual é a sua recomendação? Você também, que já foi uma jovem embaixadora, né? A minha recomendação é sempre para sonhar, e sonhar alto, acreditar nesse sonho e se preparar para tentar alcançá-lo, né? E aí eu somo com a da Maria Rita, assim, de não desmoronar quando a gente recebe os nãos, né? Porque fazem parte dessa jornada, mas para mim o sonhar e
trabalhar essas metas, né, ter uma estratégia para chegar lá, realmente faz muita diferença, né? E estruturas, no caso, centros como o do Education USA, que oferecem vários serviços, inclusive, que são gratuitos, totalmente abertos ao público, estão lá justamente para tentar ajudar os alunos a colocar esses tijolinhos, assim, que vão construindo essa jornada, esse mapa, esse guia, para chegar onde se quer. Às vezes não é exatamente o que a gente tem em mente, né? E eu digo sempre, a gente tem que estar muito preparado para a organicidade da vida e para mudar os planos também, mas eu não tenho dúvida que se sonha alto, vai atrás, muita coisa boa acontece. Às vezes os caminhos têm desvios, mas no fim acaba chegando onde você quer, né? Exatamente. Muito bem. Agora, tem algum site, algum né? A gente tem, qualquer coisa. Eu colocaria o site da aba, que é o estudenaaba.com, e também o do Education USA, que é Education USA, né? educationusa.org.br, que também vai ter várias informações sobre não só esses programas que eu comentei, mas também toda uma agenda de eventos. A rede do Education USA tem mais de 40 centros só no Brasil e mais de 400 no mundo. E a gente tem, no caso, uma diversidade de atividades online, presenciais, acontecendo semanalmente. Então, vale muito a pena ficar de olho. E eu digo sempre, liguem o radar do intercâmbio, das oportunidades internacionais. Quando a gente liga e fica de olho, muita coisa vai aparecendo nesse radar e a gente consegue se preparando para essas oportunidades. Muito bem. Então, muito obrigada a você também pela participação. Patrícia. Sucesso, tudo de bom. E eu agradeço você que nos acompanhou até aqui. Não esqueça, assina o canal para receber as notificações dos próximos episódios. Até a próxima.